Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Até o versículo 8, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra. E agora rogamos que o Senhor nos ajude na compreensão dessa palavra. Essa palavra dita por nosso Mestre Jesus. Ela teve impacto nos primeiros ouvintes, teve impacto nos leitores originais de Lucas. E aprove ao Senhor que essa mesma mensagem tivesse impacto e terá impacto hoje em nossas vidas. Porque é o mesmo Espírito Santo a falar com a Tua igreja nesse momento. Nós clamamos que possamos ter esse entendimento, essa iluminação das Escrituras, Deus. E sobretudo também, Deus, a aplicação dessa palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês vão desenhar o que vocês acham que um juiz tem que fazer. Um bom juiz, o que ele faz? Talvez alguns vão pensar no juiz de futebol, pode ser também. Ele serve como a aplicação. O que um bom juiz tem que fazer? E se tem um cargo público hoje, irmãos, que é cheio de controvérsias, é justamente o cargo de juiz. Na nossa sociedade, seja aqueles que atuam no Supremo Tribunal Federal ou nas varas comuns, eis uma posição que as pessoas não confiam tanto. Falar que uma pessoa é juiz, hoje, no nosso contexto, já não é segurança de nada. Falar que é juiz não é garantia de justiça. Falar que é juiz não é garantia que a pessoa é uma pessoa justa, embora devesse sê-la. Já dizia o ditado: da cabeça de juiz, ninguém sabe o que vem. A ideia é essa: na cabeça de juiz, a gente não sabe o que vem. A gente não sabe os pensamentos que se passam para tomar decisões. Mas, de qualquer maneira, apesar dessa desconfiança, os juízes são importantes para a sociedade. A nossa sociedade, ela não subsiste sem essa função. Ela é útil. Esses homens e mulheres também têm a responsabilidade de julgar casos, de decidir conflitos de interesse, seja de pessoas físicas, seja de empresas, seja de interesse do poder público. E eles tomam a decisão, não meramente por gosto ou porque eles acham. Eles têm um manual para isso, que é a nossa Constituição. Eles devem tomar as decisões sempre baseados na Constituição. E aí, quando eles fogem da Constituição, aí sim, eles estão cometendo ou fazendo algo conforme aquilo que eles querem. Mas, em regra, o juiz caminha pela Constituição. Seja nas causas cíveis ou criminais, seja o direito penal, ambiental, familiar, tributário, empresarial, o direito do consumidor, tudo. Encontramos na Constituição. Ele tem um parâmetro para exercer a sua justiça. E aí, quando então você tem uma demanda que precisa ser julgada, além de ter que confiar na sentença do juiz, até chegar no juiz, é um longo caminho burocrático, irmãos. Não é um trajeto fácil. Para os irmãos terem uma ideia, para a sua causa chegar para uma sentença de um juiz, em média no Brasil,
o juiz profere uma sentença de uma causa depois de 2 a 5 anos que você entrou com o processo. A justiça brasileira é muito lenta por conta dessa burocracia. Então, você ter uma resposta de um juiz, às vezes demora muito. A nossa igreja, por exemplo, a gente está com uma demanda judicial, já tem 10 anos, irmãos. E até hoje o juiz não deu uma posição. Está tudo resolvido, toda a documentação, está tudo legalizado, mas até hoje estamos aguardando simplesmente o juiz confirmar a sentença. Pode ser que você enfrente isso na sua vida também. Jesus está aqui falando aqui de uma situação muito semelhante. De alguém que tinha uma demanda na justiça, que estava demorando que essa demanda fosse realizada, fosse executada. Só que interessante, Jesus usa esta ilustração, ou essa situação comum, naqueles dias, e também nos nossos dias, para a vida de oração. Jesus vai conduzir essa petição, e esse anseio por resposta na petição, e todo o processo dessa petição, com a nossa vida de oração. Vejamos como é que ele faz isso. Primeiro, aqui no texto, não está muito claro a quem Jesus se dirigia nesse momento. Se era aos seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele há algum tempo, ou estava fazendo um alerta a toda a comunidade, a toda a multidão que o acompanhava, incluindo também os líderes religiosos. Possivelmente essa segunda questão seja mais provável. Pelo discurso que Jesus já estava falando, e incluía nesse discurso os fariseus, lá no versículo 20, você vai ver isso do capítulo 17, Jesus respondendo aos fariseus. Então possivelmente não era só os discípulos que estavam ouvindo, mas todo o povo. E aí Jesus vai conduzir a reflexão para um povo, ou para pessoas que em certo momento estavam vivendo uma apatia e uma descrença em relação a Deus, ou ao poder de Deus, à ação de Deus sobre as suas vidas. Essa parábola aqui, ela é exclusiva de Lucas, só ele a registra. Porém, ela pode ser incluída no que a gente chama de parábolas de contraste. O que são parábolas de contraste? São parábolas que Jesus usa uma figura para contrapor o que é verdadeiro. E aqui, no caso, a quem é Deus, nessa descrição da parábola. E você vai encontrar isso, por exemplo, na parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do semeador, esses contrastes que Jesus traz para trazer aplicações para as nossas vidas. Através dessas parábolas, então, Jesus vai responder às dúvidas sobre sua missão e as esperanças frustradas dos seus seguidores, que talvez muitos estavam criando grandes expectativas a respeito de Jesus e posterior a essa parábola, ainda continuaram a criar. Jesus estava acentuando aqui que eles deveriam confiar na palavra dele, confiar no Senhor, e isso com perseverança. Porque tanto confiança e perseverança, irmãos, fundamentam uma vida de oração. É o que Jesus diz aqui no versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar. Lucas nos relata qual vai ser o intuito da parábola. Orar sempre e nunca desanimar. Isso era importante, irmãos. Porque no capítulo anterior, no capítulo 17, a partir do versículo 20, principalmente, Jesus estava falando sobre a vinda do reino de Deus. Ele estava com um discurso aqui apocalíptico. Ele estava com um discurso do final dos tempos. Ele estava apontando para a sua volta. Ele estava despertando naqueles ouvintes a expectativa do fim. E aí, os seus discípulos, aqueles que conheciam a sua palavra, aqueles que estavam andando com ele, aqueles que estavam ouvindo, não deveriam esmorecer, não deveriam desanimar, principalmente na vida de oração. O que Jesus vai conduzir aqui, meus irmãos, nesse capítulo 18, é que para entendermos ou nos prepararmos para a volta dele, algo fundamental é a nossa vida de oração. Tanto que ele vai fazer esse alerta de novo lá na frente. Avança um pouquinho aí, capítulo 21, versículo 36. Portanto, vigiem o tempo todo, orando,
para que vocês possam escapar de todas essas coisas. Que coisas? As coisas que têm que acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Mais uma vez, ele falando sobre a sua volta, sobre os últimos dias, ele coloca a ideia da oração. Não tem como, irmãos, esperar a volta do Senhor, sem nos prepararmos para isso, com uma vida de oração. A vida de oração é fundamental, e Jesus começa a mostrar isso agora, né, de modo claro, nesta parábola. E para trazer o ensino de como deve ser essa vida de oração, uma vida de constância, de perseverança, de confiança, ele vai fazer aqui uma associação de contraste entre um juiz terreno, um juiz comum, e o juiz de toda a terra, o qual nos dirigimos em oração. A história aqui se aplica principalmente, então, à vida de oração do povo de Deus, da igreja, que passa por dias difíceis. Embora ela vá se aplicar no nosso dia a dia, das nossas causas corriqueiras, mas a grande ênfase de Jesus aqui é a igreja como um todo, o povo de Deus como um todo, o servo dele como um todo, passa por dias complicados, em que muitas vezes, nesses dias difíceis, seja no aspecto social, seja no aspecto emocional, físico, ele começa a perder a esperança daquilo que está por vir. Ele começa a tirar os olhos do Filho do Homem que está por vir e começa só a olhar para as circunstâncias. E aí Jesus vem mostrar então que o que combate esse desvio de olhar é justamente você ter uma vida de oração persistente. Então, irmãos, quando nós oramos, nós estamos fazendo uma petição, estamos dando um processo, vamos dizer assim, diante de um juiz. Mas é o juiz de toda a terra. Jesus vai trazer alguns princípios aqui, nesse texto. E aí, à medida que nós vamos compreendendo ele e fazendo os contrapontos, nós vamos aplicando algumas situações. A primeira ideia nessa parábola aqui, que Jesus apresenta, é quem é esse juiz? Quem é o juiz ao qual nós clamamos? Jesus inicia a parábola, então, apresentando um juiz, que poderia muito bem representar qualquer magistrado daquela época. No versículo 2 diz assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Primeira questão. Por mandamento, de acordo com a lei mosaica, todas as cidades de Israel deveriam ter juízes. Você encontra isso lá em Deuteronômio capítulo 16, 18. Então, é algo estabelecido pelo próprio Deus. Não é meramente uma convenção social. É uma ordem dada por Deus, uma ordem civil de organização da nação de Israel. E possivelmente esse juiz aqui era o juiz de um contexto urbano, daquela cidade, ou fictícia ou real que Jesus está tratando aqui. E aí é descrito que esse juiz não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Será, irmãos, que é diferente dos juízes que nós encontramos por aí? É uma figura comum. É uma figura de alguém que tem uma postura egoísta, que pensa só em si mesmo, mas também tem uma postura ateísta, que não leva Deus em conta nas suas decisões. E esse homem fazia pouco caso das coisas que lhe diziam. Ele tanto estava nem aí para a paçoca, como a gente diz aqui, estava nem aí, que ele mesmo reconhece a sua condição. Olha no versículo 4, na parte final do versículo, dizeres desse juiz: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Ele mesmo se coloca nessa condição, ele sabe que é assim, não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para prestar conta à sociedade, ele não está nem aí para prestar contas a Deus. Esse juiz aqui, meus irmãos, não reconhece Deus como juiz supremo. Esse juiz aqui, ele não reconhece que ele está a serviço da sociedade. É uma pessoa, então, com péssimas credenciais para o cargo que ocupa. Mas ele está lá. Ele está lá. E desde aqueles dias, né, como é hoje, não se faz uma análise de caráter para alguém assumir uma função de juiz. Principalmente no Supremo. Você acha que é avaliado caráter? É avaliado relacionamentos, interesses. Não é caráter que é avaliado ali.
Por isso que esses homens chegam nesses postos, como aconteceu aqui. E é por isso que Jesus o qualifica como juiz iníquo. A palavra iníquo quer dizer desonesto, quer dizer injusto. Aquele que deveria praticar justiça na sociedade, não praticava. A designação que Jesus dá para esse homem é a mesma que deu lá no capítulo 16, falando de um administrador incompetente, que Jesus usa a expressão também desonesto, um administrador desonesto. E lá no capítulo 16, ele também faz uma outra conexão desse administrador desonesto com as riquezas deste mundo, que ama as riquezas deste mundo. É a mesma postura desse juiz. Ele ama o que o mundo pode oferecer a ele. Ele é um juiz, então, mundano na acepção da palavra. Portanto, provavelmente devemos entender esse juiz aqui como um homem do mundo, que embora desonesto, ele se orgulhava de suas decisões judiciais astutas. Ele se orgulhava de fazer o que ele estava fazendo. E era tipo de um juiz gentil local daqueles dias. Pelo contexto da parábola também, esse juiz era um oficial administrativo local, que poderia ser abordado pelas pessoas que não conseguiam levar ou não tinham a causa para ser levada a tribunais superiores, ou um tribunal religioso, por exemplo. Ele era um tipo de juiz que você tinha até um certo acesso, uma rapidez, que ele poderia tomar por si mesmo decisões rápidas. Ele mesmo poderia resolver questões do cotidiano. E por isso que ele era assediado por pessoas, como aconteceu aqui com a viúva que se aproxima dele. Mas nós entendemos no texto que por causa do egoísmo dele, por causa da falta de entendimento da função dele diante do Senhor, em seu egoísmo, a miséria daquela mulher indefesa não interessava para ele. Ele não se importava. É esse o juiz que Jesus apresenta. Mas lembra que é uma parábola de contraste? Nós não vamos apresentar a nossa causa a este juiz. A nossa causa é ao juiz de toda a terra. O contraponto aqui que Jesus coloca, meus irmãos, é que nossas petições não se limitam a um juiz como este, ou como juízes de nossos dias. Não ache que as suas causas se resumem ao Supremo Tribunal Federal. Não ache que a solução da nossa vida se resume àqueles homens e mulheres que estão lá. Nós não dependemos deles em última instância. As nossas necessidades mais profundas, nós não levamos lá. Nós levamos ao juiz de toda a terra. Que do mesmo modo que aquele juiz ímpio estava acessível àquela viúva, o nosso juiz está acessível a nós o tempo todo. Você não precisa fazer várias e várias procurações para chegar a sua causa até ele. Você tem acesso direto a ele. É interessante que, até mesmo no nosso contexto, você está diante de um juiz, é bom ter um advogado, né? Que ele te auxilia no tratar com o juiz. E nós temos esse advogado também diante do juiz de toda a terra, que é o próprio Cristo. O apóstolo João vai dizer isso, que nós temos um advogado junto ao Pai. E Jesus, ele aponta para esse juiz, versículo 7, será que Deus não fará justiça? Jesus conduz os seus ouvintes agora e nos conduz, olha para esse juiz. Vocês tiveram um exemplo agora de um juiz ruim, mau, que não aplica justiça, mas quero que vocês olhem para esse juiz. E já é uma antiga ideia, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, e o judeu tinha isso na sua mente, no seu coração, que Deus, de fato, era juiz. Deus era tanto o legislador, aquele que concedeu a lei ao povo, mas era aquele que ajudava ou direcionava o povo naquela lei e julgava o povo segundo a lei. Eles tinham essa convicção que o Senhor daquele povo, o Senhor da terra, era o juiz que eles deveriam sempre prestar contas ou recorrer. E a palavra de Deus nos mostra, então, que esse juiz é um juiz justo. O nosso Deus, meus irmãos, ele é incorruptível, ele é insubornável. Não há nada que você possa fazer para alterar a justiça dele, porque a justiça dele é perfeita, as decisões dele são perfeitas. Ele é irrepreensível em seu caráter e justo em suas sentenças. A sua lei jamais é
torcida para favorecer os injustos, ou negar favor àqueles que merecem ou precisam do favor dele. Esse é o juiz de toda a terra. Jesus continua mostrando aqui a petição a este juiz. Que a segunda parte aqui do texto é a petição ao juiz. Primeiro nós temos aqui a petição da viúva. Jesus mostra essa segunda personagem aqui, versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa por causa do meu contra o meu adversário. Nós sabemos que as viúvas, em geral, no contexto do Oriente Antigo, viviam muitas privações no seu dia a dia. Em uma sociedade que o sustento era provido quase que de forma exclusiva pelo homem, quando a mulher perdia o seu esposo, ela também perdia a principal fonte de renda da casa. E se os filhos ainda fossem novos, dificultava mais a situação. Daí então que temos a figura de uma viúva que é uma mulher desprotegida, uma mulher indefesa, uma mulher que não possui um protetor natural. Ela precisava que alguém agisse por ela. E deste modo, a lei mosaica, ela enfatizava o cuidado com as viúvas e com os órfãos. Por exemplo, lá em Deuteronômio 27, 19, diz assim: maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, amém. Então era condenável aquele que não tratava as viúvas ou os órfãos que tinham necessidade com justiça. E esse princípio, meus irmãos, não ficou só no Antigo Testamento. Esse princípio continuou no cristianismo, continua até hoje. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E assim mesmo guardar-se contaminado do mundo. Então a postura justa é você cuidar daqueles que têm necessidade. E aqui figurado na personagem da viúva. E Tiago também inclui órfãos, como a lei mosaica incluía. E essa viúva aqui, meus irmãos, ela precisava resolver uma demanda em sua vida. Ela chega diante do juiz: julgue a minha causa contra o meu adversário. E quando ela usa a expressão, julga a minha causa, ela exerça justiça. Faça a sua parte. Eu tenho necessidade. E até mesmo para ela, naquele momento, era uma justiça protetiva. Era algo essencial. A vida dela, possivelmente, dependia que o juiz atendesse o seu clamor. Talvez algumas leis que ela evocou aqui, que ela precisava ser resolvida, era o direito de viver, por exemplo, na casa do marido falecido. Pode ser que alguém falou: não, você não tem direito de morar aqui, a casa é nossa. Ou o direito de herdar parte da renda do marido que estava guardado. E visto que ela traz aqui uma queixa individual, a um juiz de uma forma individual e não perante o tribunal, possivelmente era uma causa financeira mesmo. Era uma dívida, uma penhora, uma parte da herança que ele ia recusar, alguma coisa, para o sustento dela. Por isso que todo tempo ela chegava diante do juiz: julgue a minha causa. O texto vai conduzir, meus irmãos, a evidência aqui é que aquela viúva era uma viúva pobre. E Jesus sempre mencionava essa figura nas suas lições. Sabe por quê? Porque ela era pobre? O texto fica claro isso. Porque ela não deu nada para o juiz. Que era comum, né? Não está negando, não, toma um presentinho aqui, toma um agrado. Ela não tinha isso para oferecer, nem isso para acelerar o processo dela. E ela encontrou então dificuldade com esse juiz. Porque o texto diz assim, versículo 4, por algum tempo, ele não a quis atender. E a única arma que aquela mulher tinha era a perseverança. Era continuamente, de forma insistente, clamar àquele juiz. Até que o juiz pudesse atendê-la. E aí ela chegava: resolva minha causa. Ele não dava moral. E ela de novo chegava lá: resolva minha causa. Ela clamava por justiça. Presta atenção nisso, irmãos. Ela não estava clamando aqui por algo de interesse apenas pessoal, ou que ela pudesse conquistar alguma coisa, de algo que ela não precisasse. O clamor aqui é de justiça. E na verdade, essa também é a nossa petição.
diante do Senhor, do juiz de toda a terra, a nossa petição se assemelha muito ao dessa mulher, de clamar ao Senhor por justiça. Porque, irmãos, nós precisamos de alguém que resolva nossas pendências. Nós não conseguimos resolver tudo em nossa vida, nós não conseguimos solucionar todos os problemas que nós temos. Nós precisamos de alguém para nos ajudar. Nós precisamos de alguém que pegue as nossas causas e resolva. O nosso coração, ele sempre anseia por justiça. Principalmente no aspecto da igreja, do povo de Deus nessa terra. Isso ecoa nos céus. Quando você vê em Apocalipse, você vê os mártires que sofreram por causa do Evangelho, há uma oração interessante que ecoa. Lá em Apocalipse 6:10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É um clamor para a manifestação da justiça de Deus sobre a face da terra. É um anseio que todos nós temos, irmãos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos e carecemos do Senhor sobre a nossa vida. Só que talvez pareça também que o Senhor não quer nos atender. Isso acontece muitas vezes quando nós oramos, clamamos, e a resposta não vem imediatamente. Como aconteceu com essa viúva? Ela pedia e não tinha resposta. E às vezes você clama, roga ao juiz de toda a terra, e você ainda não tem resposta. É isso que Jesus está ensinando. Você tem que continuar a clamar. Você tem que continuar a orar ao Senhor, a colocar diante dEle a sua necessidade de justiça, com paciência e perseverança. É o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Continuem a clamar, a levar os seus pedidos ao juiz de toda a terra. Não parem. Mesmo que para você pareça que não vai ter resposta. Aquela mulher, a viúva, ela podia muito bem ter desistido. Não vai dar certo, esse juiz não quer nada com nada. Larga mão. Mas ela continuou. Se ela fez isso diante de um juiz iníquo, injusto, por que nós vamos clamar por justiça para o juiz de toda a terra que é justo? É isso que Jesus está falando. Não desanimem, continuem a perseverar na oração. 2 exemplos, irmãos, nas escrituras da igreja primitiva. Logo após que Jesus foi elevado aos céus, Jesus não estava mais com eles ali. E eles sabiam que os dias pela frente não seriam tão fáceis. E eles aguardavam o retorno do Senhor de modo imediato, rápido. O que a igreja fazia? Lá em Atos 1,14 diz assim: todos estes, a igreja, perseveravam unânimes em oração. Eles esperavam a manifestação da justiça de Deus em Cristo, o retorno de Cristo em oração. E conduziram a sua vida nisso. Lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O tempo todo levando diante de Deus essa petição por justiça. Não parem, não parem. Terceira parte aqui do texto, e o contraponto que nós podemos ter, é a motivação do juiz. O juiz dá uma resposta àquela mulher. Era o que ela queria. Mas qual foi a motivação desse juiz da parábola? Nós vamos entender que ele atende o clamor daquela mulher porque ele tinha uma motivação egoísta. A motivação não era a mulher, ou o bem-estar da mulher. A motivação era o bem-estar dele próprio. Olha o que nos é dito aqui no versículo 4. Por algum tempo, ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Quando ela diz que não venha a molestar-me, ele começou a pensar o seguinte: essa mulher está vindo tanto me perturbar, tanto, que alguma hora essa mulher vai me bater. A ideia de molestar aqui é deixar um roxo na cara. Essa mulher vai me bater. Essa foi a conclusão que a gente tirou. Não é Jesus está afirmando que ela faria isso. Mas ele percebeu. Uma hora isso pode acontecer. Uma hora ela perde a paciência, perde a calma e vai me agredir. Essa palavra molestar é a mesma que Paulo usa
quando ele fala de esmurro meu corpo. Então a ideia, de fato, de uma agressão física. E para ele, então, aquilo seria um motivo de vergonha. Porque no Oriente Próximo, meus irmãos, se você aparecesse com o olho roxo, era uma vergonha. É que você tinha aprontado alguma coisa e você tinha irritado alguém de tal maneira e que você nem queria aparecer em público. Então ele pensou assim, para não passar uma vergonha pública, para que eu não abra precedentes para outras agressões, eu vou atender essa mulher. Eu vou exercer justiça. Ou seja, ele foi motivado a agir por incômodo, por vergonha do que poderia acontecer com ele. Ele não foi bom com ela. Mas mesmo assim, o favor chegou a ela. E esse é o contraponto, irmãos. Nós temos com o juiz de toda a terra, ao qual nós levamos nossas petições. Que o Senhor responde ao nosso clamor. Não é movido por egoísmo. Não é movido por vergonha. Ele é movido pelo amor dele. O Senhor responde às nossas orações por um propósito pactual que Ele tem com o seu povo. Propósito de salvação. Olha o que diz no versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? O que Jesus está nos mostrando aqui, meus irmãos, o Senhor atende a oração daqueles que o próprio Senhor escolheu para si mesmo em amor. Ele atende o clamor daqueles que Ele deposita o seu amor. Lá em Efésios 1, 4, 6 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou, nos escolheu para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, e Ele concedeu gratuitamente no amado. O que move Deus, meus irmãos, para ouvir o nosso clamor é justamente esse amor. Ouvir nosso clamor é o amor dessa aliança que Ele tem com o seu povo em Cristo Jesus. Então, se eu tenho expectativa que um juiz dessa terra pode atender a minha necessidade, quanto mais um juiz de toda a terra que me ama, que cuida de mim. Ele não trará justiça sobre a minha vida, Ele não trará resposta àquilo que eu necessito, claro que Ele trará. É isso que Jesus nos incentiva a lembrarmos quem é o juiz de toda a terra. É um juiz que nos ama e que exerce justiça com amor. Nós lemos o Salmo 99, versículo 4. És rei poderoso que ama a justiça, e tu executas o juízo, a justiça em Jacó. Quando ele usa a expressão Jacó, ele está falando do povo da aliança. Ao povo que ele ama, ele mostra a sua justiça. Isso é interessante e importante, meus irmãos. Em um contexto que as pessoas olhavam para os deuses, para os mitos, e achavam que poderiam conseguir algum favor destes, e estes, pelo capricho, retornariam com a resposta: nós não temos nada a oferecer ao Senhor. Ele responde pelo amor dele a nós. Assim como essa viúva não tinha nada para oferecer àquele juiz para que ele desse uma resposta a ela, que nós apresentaremos ao Senhor? Ele mesmo que vem em nosso favor. Portanto, irmãos, embora Deus não seja comparado a um juiz desonesto, há uma base para comparação em que Deus também protegerá a sua reputação, a reputação dele. E a justiça é nele, porque ele é justo e santo. Ele nunca vai conceder a nós injustiças, jamais, por causa da santidade dele, porque ele julga as coisas pela verdade do seu ser. Mas Jesus novamente coloca aqui o sentimento do nosso coração. Pode parecer demorado a resposta do Senhor. Versículo 7 diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, a que a Ele clamam dia e noite, perseveram na oração, embora pareça demorado em defendê-los? E esse sentimento é comum ao cristão, tá, irmãos? Se você acha que Deus está demorando a responder, trazer justiça ou manifestar a justiça, é comum a nós. O apóstolo Pedro teve que exortar os irmãos naquela época, na segunda carta, 2 Pedro 3,9, que alguns estavam duvidando já da volta de Cristo, da manifestação da justiça plena de Deus. Jesus não vai voltar? Cadê a manifestação da justiça? E aí Pedro diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns pensam. O Senhor não retarda. Então por que Deus demora? Na nossa percepção, né, irmãos? Por que Deus demora? Por que Ele não responde?
Evidentemente, não é porque Deus se assemelha a esse juiz injusto da parábola, mas porque os eleitos dele precisam de um intervalo de graça para a fé, para a prática da oração. Interessante isso. Deus não traz a resposta imediata para que nós continuemos a pedir, para que continuemos a clamar. Porque depois Jesus vai ensinar que, através da vida de oração, você tem um relacionamento com Ele, com o juiz de toda a terra. Imagina, irmão, se nós nos achegássemos a Deus, tivéssemos uma petição, e toda vez que pedimos a Deus, Ele já responde de imediato. Nós iríamos retornar a Ele só nesses momentos. Mas Ele quer que nós persistamos na oração. O ponto do versículo é que Deus ouve pacientemente seus eleitos, enquanto eles oram em sua angústia contínua, esperando o momento adequado para agir em seu nome. Que é o versículo 8 que Jesus diz. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. O depressa que Jesus coloca aqui é no tempo de Deus. No tempo exato, no tempo certo, o Senhor manifestará a sua justiça. E ainda não chegou o momento, meus irmãos, da intervenção mais forte de Deus sobre nossas vidas. Mas é certo que isso vai acontecer. A paciência de Deus em agir pode ser mais uma oportunidade de crescimento na nossa fé. Jesus faz um alerta aqui, irmãos, na aplicação dessa parábola. Final do versículo 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que quando Ele voltar, Ele encontrará aqueles que continuamente clamam pela manifestação dEle? Será que haverá aqueles que ainda entendem que Ele vai manifestar a justiça? Ele virá. E todas as nossas demandas, todas as injustiças que nós vivemos nessa face da terra irão acabar, porque virá o juízo. Será que Ele vai encontrar? O que Jesus está dizendo, será que você vai manter sua vida de oração? Por isso que os fiéis são encorajados a orar confiantemente em Deus durante o tempo entre a ascensão de Cristo e a volta dEle. Esse é o tempo, irmãos, de clamarmos por justiça. Na nossa sociedade, nós encontramos juízes iníquos, os quais muitas vezes nós teremos que recorrê-los. Como diz, é o mal necessário na sociedade. Pode ser que muitas vezes eles vão agir com justiça sobre a sua vida. Mesmo que tenham motivações egoístas, mas você vai resolver a sua causa. Mas pode ser que eles não serão justos. Pode ser que você vai ter que conviver com injustiça a vida toda. Porque esse é um reflexo de uma sociedade injusta. Todavia, nós devemos lembrar que, em última instância, todas as reais necessidades estão no justo juiz de toda a terra. É nele, irmãos, a nossa esperança. O cuidado que vale aqui é de você não se colocar na posição de juiz. Porque às vezes, você olha para a injustiça, e você então, eu vou me colocar na posição de juiz, eu decido. A próxima parábola que Jesus vai falar é justamente sobre isso. É você se achar alguma coisa. Você merece a justiça porque você merece. Quem vai falar da parábola do publicano e do fariseu, que se achava justo, e orava ao Senhor dessa maneira. E Jesus vai exortar, não é assim. Não se ache justo, mas dependa da justiça de Deus. E essa justiça já se manifestou a nós, que é Cristo Jesus. É Ele que nos torna justos diante do Pai. É por meio dele que nós podemos clamar por justiça. E Jesus, meus irmãos, é um parâmetro para nós tão importante. Porque na sua vida aqui na terra, Ele também foi injustiçado. E diante da injustiça que Jesus sofria, o que Ele fazia? Ele tomava a justiça nas próprias mãos, Ele orava ao Pai. Ele levava a sua petição ao juiz de toda a terra. Um exemplo, Hebreus registra isso, Hebreus 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Ele orou ao Pai, Senhor, se possível passe de mim esse cálice. Se possível, exerça a justiça antes. Mas Jesus sabia que a justiça deveria ser exercida nele. Contudo, então faça a tua vontade. Exerça a sua justiça em mim, aquele que era justo. Por isso ele se tornou justiça por nós, e por meio dele todas as coisas serão julgadas. Lá em Atos 17:31 diz, portanto, estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. E qual é a prova disso? Qual a prova que essa justiça virá, meus irmãos? Porque ele foi ressuscitado dos mortos.
É o que diz a palavra de Deus. Ele se qualifica como juiz de toda a terra, porque ele foi ressuscitado dos mortos em justiça. Nosso socorro, irmãos, está a caminho. Ele não vai vir por meio de decretos presidenciais, ele não vai vir por resoluções do Congresso Nacional, não vai vir por decisões do Supremo Tribunal Federal. A justiça da nossa vida vem do Criador do céu e da terra. Vem daquele que está sentado de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele virá para julgar todas as coisas. Nós aguardamos a manifestação da justiça final na volta de Cristo Jesus. Quero terminar com algumas aplicações. A primeira, irmãos, dê o devido valor à vida de oração. É uma pergunta que você tem que fazer. Será que você tem desprezado esse tempo com o Senhor? Qual é a sua prática de oração? Quanto tempo e quantas vezes você ora por dia? Qual o seu grau de insistência diante do Senhor em oração? Quer um parâmetro para isso? Qual é a sua motivação para estar presente nas reuniões de orações da igreja, por exemplo? O quanto você é motivado a estar aqui para orar? A quanto você é motivado a chegar um pouco mais cedo em relação ao culto, para tirar 30, 40 minutos para orar junto com os irmãos? Saibamos de uma coisa, irmãos. A nossa espiritualidade é medida principalmente pelo entendimento da vida de oração. Porque se eu não entendo a minha vida de oração e a necessidade dela, a minha espiritualidade está fraca. Segunda aplicação, dê a devida atenção ao julgamento de Deus. Dê a devida atenção ao juízo de Deus. Deus, irmãos, é o juiz que recompensa a justiça, recompensa as boas obras. Nós cremos nisso. Mas é o Deus que pune o pecado, Ele pune a iniquidade. Deus não olha para a sua vida somente para defender as suas causas. Ele olha para a sua vida também e vê os seus delitos e pecados. E eles têm consequência. Não brinque diante de juiz de toda a terra. Porque lembre-se, apesar de Ele ser misericordioso, Ele é justo. Ele é fogo consumidor. Não brinque com o Senhor, meus irmãos. Não brinque com a expectativa da volta de Cristo, duvidando dessa volta ou brincando com essa volta, porque será dia de juízo final, manifestação do juízo final dele. E a terceira aplicação, deposite sua expectativa de justiça em Deus. Repetindo isso aqui para a gente sair com isso na cabeça e no coração. Não deposite em homens, seja em figuras públicas ou instituições, a sua justiça não está lá. Eu já vi muitos irmãos extremamente decepcionados com a injustiça em nosso país. E alguns até perderam boa parte da alegria de vida. Mas não seja assim. A sua esperança está no Deus que é justo juiz, que age no tempo certo. Esperemos nele, irmãos.